Olá, olá. É, e Entrou. aí, legal, mano. Tá Opa, ouvindo bem aí, cheguei, Danilo? vindo legal, mano. Cheguei, cara. Meu Deus. Eu falei pra galera que você tava um pouquinho no trânsito aí, mas o pessoal aqui é paciente, o pessoal gosta muito de você Ah, legal, cara. Que e legal. vai, Glória a Deus. e vai querer ouvir a tua história. Tava contando um pouquinho, Ô, assim, do Danilão, o que que você representou, mas vamos repetir, vamos começar do zero agora. beleza, Eu beleza, acho, cara. eu Tá. acho quase impossível as pessoas não conhecerem você. Mas pra Que isso? galerinha mais nova, porque a gente já tem, né? Eu já tenho uns cabelinhos brancos, você já também tem uma barbinha branca, a gente não é mais adolescente. Faz um tempo, né, Duzinho? É, cara, o Danilo, esta figura que tá aqui, que fiquei muito feliz dele ter aceito, porque eu sempre repito isso toda semana que eu entro aqui. A coisa mais preciosa na vida da gente é o tempo. E quando um cara que nem você, que há muitos anos eu não vejo, muitos anos eu não converso, né? A gente voltou a se falar essa semana, aceitou ficar aqui bater um papo com a galera, eu fico muito honrado, porque o teu tempo eu sei que vale ouro e você tá dando um pouquinho dele pra gente aqui. Que Muito isso, obrigado. mano. É uma bênção. Eu que agradeço, cara. Uma alegria. Ô Danilo, deixa eu começar com uma pergunta assim, ó. Toda vez que eu vejo um cara assim que tá pregando, sobe no palco, que criou uma história que nem você criou, que é uma história muito bonita, que eu queria ver se... Eu sei que você tem uma live depois, eu vou tentar ser rápido aqui. Fica tranquilo, cara. Até 10 horas. Tem até 10 horas. Então, Fica Pô, tranquilo. então tem tempo pra caramba. Tem, Aí, pô. eu sempre gosto de saber assim, como é que é que foi o Danilo Piquitucho, o pequenininho, criança, né? Como é que era? Como é que era a tua família? Teus pais estavam juntos? Não? Tem muita, né? Avó, tia que cria. Como que era o Danilo molequinho e como é que ele fez o primeiro contato com a música? Porque você é um virtuose, né, cara? Toda vez que eu Que converso com um isso? Que sou virtuose, eu. eu sempre Nada a pergunto assim, ver. pô, qual foi a abelha que picou de um jeito que você ficou um cara diferente de todo mundo? Que é isso? Então, cara, você falou da infância, né? Eu sou o quinto filho, nós somos 6 filhos, são 4 irmãs, aí vem eu e vem meu irmão Daniel, caçula, tem 2 anos, ele é 2 anos mais jovem que eu. Uma família católica, meus pais, para a glória de Deus, nós ainda os temos até hoje, né? Meu pai tem 86, minha Olha que mãe tem legal. 82 anos, são casados há mais de 60 anos, assim, a história deles é maravilhosa. Família católica, minha mãe vicentina, minhas irmãs vicentinas, toda a galera envolvida na igreja. E a música foi entrar quando eu tinha ali, estava pré-adolescente, entendeu? O meu pai, Duzinho, sempre ouviu muita música, entendeu? Meu pai era caminhoneiro e eu lembro eu e meu irmão pequeno dormindo no assoalho do caminhão e meu pai na Dutra, nas estradas, e de madrugada meu pai cantando músicas do Lupicínio Rodrigues, Chico Buarque, Noel Rosa. Ele sempre e comprava disco, vinil. Lá na minha mãe tem um monte de vinil ainda. Ele comprava vinil com música. E naquele tempo, né, cara, anos 70 e anos 80, a música, em geral, tinha mais qualidade, né, cara? A música que se ouve nas rádios e tal tinha mais qualidade, né? Então tinha os grandes cantores, grandes intérpretes, e meu pai sempre mostrou isso pra gente. E aí a gente aprendeu a ouvir música. E quando eu fui ficando pré-adolescente, comecei a ouvir alguma coisa de música pop. Meu pai comprava trilha sonora de novela, entendeu? E ali eu me lembro de ter ouvido. O primeiro cara que me chamou a atenção foi Elton John, cara. Oi. E aí, eu falei, tinha na trilha sonora de uma novela, tinha uma música chamada Feelings, de Morris Albert. A voz cantando em inglês já me chamava atenção. E aí eu comecei a prestar atenção no pop. A minha irmã Márcia tinha um aparelho de som daqueles antigos, fita cassete e rádio, tá ligado? FM. E aí a gente ficava ouvindo as músicas da FM. E naquele período, e eu achei interessante que quando a gente foi na casa da Rosa com Eterna, você lembrou daquele tempo que tocava Metallica nas rádios, tocava Whitesnake. Nós tivemos adolescência naquela época. E esse tempo que eu estou te falando é um pouco antes disso, tipo uns 5, 6 anos antes disso. E aí começou a chamar a atenção, cara. A música começou a entrar aí.
E aí eu me lembro que tinha um programa na TV Cultura que chamava Som Pop. Aí eu já estou entrando nos anos 80, início dos anos 80. Eu tinha aí uns 14 para 15 anos, tá ligado? E aí, cara, o Kiss veio no Brasil, cara. Eu tinha 13 anos, o Kiss veio no Brasil. 84? 83, 83. 83. E aí eu ganhei um disco do Kiss, cara. Era o disco daquela turnê chamado Creatures of the Night. E aí eu era um quisado, como diz o Paulo Frade, o Paulinho, nosso amigo. E o Paulinho fala que nós somos a geração dos quisados, né? O Kiss arrebanhou uma galera para começar a ouvir rock and roll. E ali começou, cara, entendeu? E ali, tipo assim, depois que eu fiz primeira comunhão, a minha mãe conseguiu me levar à missa toda semana, todo domingo com a família, e a família inteira para a missa. Até a minha pré-adolescência. Quando eu comecei a ouvir rock, aí eu já não queria ir mais, entendeu? Eu queria ficar ouvindo rock em casa, tinha os bailinhos que rolavam, já começou a rolar baile de rock. E aí, nesse período, cara, surgiu a vontade de tocar rock, entendeu? Eu queria tocar rock. A primeira coisa que eu fiz não foi nem tocar, foi cantar. Ouvindo Led Zeppelin, aquele disco Led Zeppelin 4, eu comecei a cantar Black Dog, Rock and Roll, Starway to Heaven. Eu não manjava de inglês, mas eu copiava os fonemas. Num estrelão de jogo de botão, acho que você lembra. Lembra eu sei, eu ganhei muito. Então, eu pegava meu estrelão, pegava um monte de Tupperware da minha mãe e colava com fita crepe toda vez que eu ia tocar. Todo dia eu fazia isso. Peguei as agulhas de tricô da minha mãe e era a minha baqueta. E cantava e tocava. Daí eu evolui para uma bateria de lata. Eu fiz uma bateria de lata. E aí a música entrou, cara, tá ligado? Aí entrou e aí eu comecei a tocar. E entrei numa primeira banda, eu tô contando bem rapidamente aí, né? Minha primeira banda de rock chamava Terceiro Reich, cara. Mas quando que você tocou pela primeira vez numa bateria de verdade? No Terceiro Reich. Até então era só de panela. Então, mas a minha bateria de lata que eu fiz, Duzinho, ela funcionava como uma bateria de verdade, cara. Olha que da hora. Cara, eu construí uma bateria. Tipo assim, meu pai na época tinha um carro, chamava Caravan. Você lembra do Caravan? Ah, lógico. Então, meu pai tinha uma Caravan, que a família era grande. E essa Caravan tinha retrovisor. O retrovisor era aquele do Maverick, eu não sei se você lembra, que parecia um cowbell. Parecia um cowbell, ele é compridinho assim, aerodinâmico, parecia um cowbell. Eu peguei aquilo e fiz um cowbell. As calotas da Maverick do meu pai, eu fiz de prato. Eu furei e pendurei. Mas peraí, ele deixou? Não, ele não usava mais, eu peguei. Tá. Ele tinha trocado, entendeu? E aí, o pedal do bumbo eu construí com um garfo de bicicleta, cara. E ele funcionava como pedal de bumbo. Eu construí um pedal de bumbo. Peguei um latão de óleo, meu pai era caminhoneiro, ele sempre tinha lata de óleo em casa. Fiz o bumbo da bateria e eu construí uma bateria mesmo. Então eu já tocava como um baterista mesmo, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar no Banco Nacional com uma poupança que minha tia tinha dado para nós. Eu juntei com uma grana do Banco Nacional e comprei minha primeira bateria, cara. Quantos anos? Quantos anos aí? Aí eu tinha 15 para 16 anos, cara. Aí eu fiquei uns meses, quase um ano, tocando num quartinho dos fundos de casa. E aí o que eu fazia? Tinha uma vitrola com vinil. Aí eu ficava tocando, porque eu trabalhava no banco. Então, o horário que eu não estava no banco e não estava na escola, que eu estudava à noite, eu ficava lá atrás tocando Black Sabbath. Eu me lembro do disco Born Again, do Black Sabbath que eu tocava Iron Maiden, Kiss, AC/DC, tudo que eu tinha de rock, eu colocava na vitrola para ficar acompanhando com a minha bateria. Isso desde a bateria de lata. Aí, quando eu comprei a bateria, era uma Saema preta de 2 bumbos. Eu consegui achar uma bateria de 2 bumbos. Ó, é difícil, aí, não é, naquela época? Pra caramba, meu. Pra caramba, totalmente. Aí eu entrei na primeira banda, que chamava Terceiro Reich. Olha o nome da banda. Gestapo. Eu nem sabia o que significava aquilo, cara. Mas... Aí a gente tocava rock nacional, né? A galera não era do metal. Eles tocavam rock nacional. E eu e o vocalista, que éramos muito amigos, o Ivan, ele era vocalista, a gente começou a colocar um pouco de metal. Aí a gente colocou Judas Priest, colocou Twisted Sister e mais algumas coisas. E aí eu comecei a cantar e tocar nesse período.
E aí eu fui para uma outra banda chamada Naja, essa banda virou Extravaganza. E tipo assim, durante esse período todo começou o lance de uso de droga, de álcool, entendeu? Que foi culminar mais lá na frente, numa situação mais difícil, com o meu batismo no Espírito Santo com 25 anos, entendeu? Essa é a história resumida. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, que eu comecei a tocar na igreja, eu já tocava à noite, entendeu? Eu tocava profissionalmente à noite. Eu toquei num forró, cara, chamado Forró do Lula. Eu toquei 6 meses. Eu Não tocava dá nesse para acreditar. Só que o forró não era o que é hoje, né, cara? Era um forró underground, total. Eu Era, toquei seis. antigamente, na nossa geração, o forró, pra gente que era mais novo, assim, adolescente, jovem, era uma coisa meio brega, né? Hoje é uma coisa até que tem do mainstream, os super forrós grandes, mas na nossa época a gente tinha vergonha de falar que gostava, ou era muito difícil alguém falar, jovem falar que gostava, né? Era uma coisa mais de pessoa mais de idade, não era? No nosso tempo. Então, exatamente. Por isso que eu falei, era um lance underground, cara. Olha, eu toquei 6 meses. Sexta e sábado era das 10 às 4. No domingo, das 8 até meia-noite. 6 meses sem faltar nenhuma das paradas, entendeu? E tinha duas bandas. Foram as mesmas duas bandas durante esses 6 meses. Meia hora a gente tocava e a outra meia hora era um trio pé de serra. Esse trio pé de serra tocava os clássicos do forró. Era zabumba, triângulo e sanfona, e o zabumbeiro cantava. E a banda que eu tocava também era um trio, só que ali a gente tocava Incríveis. A gente sempre abria com uma música chamada Milionário, cara. Toda noite era um instrumental dos Incríveis. O Incríveis é a banda do Netinho, que é pai do Sandro Reich, né? Do Sandro Reich, que é multi-instrumentista, então. Ele tocou nos Incríveis. E a gente tocava Amado Batista, Roberto Carlos, só música brega. O meu trabalho no forró era tocar música brega e tinha um forró ou outro, tá ligado? Mas a parte forró mesmo ficava pro trio pé de serra, tá ligado? Mas tem muita hora de batera, muita hora de estilos diferentes, né? Você acha que isso aí acrescentou pra caramba na tua técnica, assim? Porque você é um virtuoso, admirado pela técnica, Sou tal. nada, sou nada, cara. Ajudou, né, cara? Mas a minha onda sempre foi tocar rock, né? Porque, por exemplo, nessa época eu estudava na Banda Sinfônica de Cubatão, estudei pouco tempo, mas estudei. Aí eu comecei a estudar no Brooklyn Paulista, Conservatório em São Paulo. Estudei um tempo, depois eu fui para a Escola Municipal Vergueiro, aqui em São Paulo também. E tudo para tocar na orquestra de Cubatão. Eu toquei pouco tempo, não chegou a 1 ano, 2 anos, não, talvez alguns meses. Mas aquilo me serviu como estudo de técnica de caixa e tudo mais. Mas, tipo assim, eu tocava por exemplo, no forró, mas paralelamente eu tinha banda de rock. E minha onda sempre foi tocar rock, entendeu? Então eu tava lá tocando aqueles sons, mas a minha pegada era de rock, entendeu? O meu interesse era tocar rock. Tanto que depois que eu saí desse forró, eu fui tocar em outras casas noturnas em Santos, cara. Outras casas noturnas, e eu fazia outros sons. Tocava em churrascaria, tocava em pizzaria, tocava em restaurante, assim, geral, entendeu? Boate. Era uma parada mais variada. Mas a minha onda sempre foi tocar rock, cara. A galera meio que tinha um preconceito. E vem o cabeludo, tal, toca alto, faz barulho. Mas era a minha onda, né, cara? Tinha que tocar samba, tinha que tocar aquelas outras coisas, mas a minha vibe sempre foi tocar rock and roll, cara. Que Entendeu? legal, que história boa, eu não conhecia isso não. É, Danilão, e como é que foi assim, ó? Família de igreja, saiu, né? Como todo adolescente, a gente não pode nem falar que é culpa do Kiss ou não é. Eu acho que todo jovem mesmo tem uma hora que desgruda ali do pai e da mãe, vai mais com os amigos, vai, né? Adolescente gosta de descobrir as coisas e tal, e vai indo. E aí, cara, e como é que foi nem você falou, aos 25 anos, você teve a parada de novo. Como é que foi? cara, foi muito punk, Duzinho, porque, tipo assim, eu provei bebida alcoólica na infância ainda, entendeu, cara? Então eu tive essa experiência. E aí quando eu fui entrando na adolescência, eu tinha esse exemplo. Então era para mim podia. Então quando eu comecei aí em bailes de heavy metal, shows de heavy metal,
que a galera usava, bebia, e eu bebia muito, entendeu? Não bebia todos os dias na adolescência, não é assim, de beber de segunda a segunda, não era isso. A coisa foi entrando aos poucos, entendeu? E aí, naqueles ambientes em que a galera usava as paradas, eu usava. Aí, quando eu fui ficando mais velho, eu conheci a maconha. E aí, automaticamente, eu conheci a cocaína. E, paralelamente a esses ambientes que eu andava, que consumia não só mais o álcool, mas a cocaína e a maconha, eu comecei a experimentar coisas espirituais diferentes, entendeu? Comecei a frequentar, como a gente chama na igreja, de falsas doutrinas, né, cara? Comecei a frequentar terreiro, umbanda, essas coisas. Comecei a ter experiência muito forte com isso. Começou a acontecer materialização de demônios, isso é fato, entendeu? Na época eu não entendia, mas depois eu fui amadurecendo, e depois que eu fui batizado no Espírito, que eu via isso. Quando eu comecei a caminhar na renovação lá em Cubatão, era um grupo de libertação, entendeu, cara? E lá, era todo sábado à tarde, e lá sempre tinha manifestação. E a gente sabe como é, né, cara? Tipo, é uma coisa bastante complicada, o clima é pesado. E aí eu comecei a identificar aquilo em mim, entendeu? Eu já tinha, tipo assim, eu estava recém-convertido, batizado no Espírito, já não vivia mais essa realidade, já orava em línguas, e a gente sabe aquele primeiro momento da renovação, do primeiro amor, cara, eu comecei a relacionar aquilo que as pessoas viviam com coisas que eu tinha vivido, eu comecei a lembrar. Tinha coisas naquela época, por exemplo, teve uma vez, cara, que eu acordei de madrugada pendurado de cabeça para baixo, cara. Isso foi uma coisa muito louca, velho. Que louco. Acordei pendurado de cabeça para baixo. Porque havia acontecido naquele apartamento que eu morava uma sessão de. É complicado falar, né, cara? Porque eu lembro de amigos que eu tive na época, mas é a realidade. A gente tinha vivido dentro do apartamento que eu morava naquela época, com um pai de santo, uma sessão de Umbanda. E vieram 12 entidades. 12. E eu me lembro bem, era metade, era exatamente assim, é até engraçado o que eu vou falar, Duzinho. A galera, sempre que eu dou meu testemunho que eu falo isso, a galera dá risada, principalmente, você já vai entender. Era entre 10 e 12, eram entre 10 e 12. Metade eles diziam ser da direita. E a outra metade da esquerda. Sério. Mas você está falando de coisa política? Direita, política? Não. Tô falando de macumba. Ah, tá, eu não manjo. Entidades espirituais, cara. Eu frequentei isso. Não, mas o que é uma entidade de direita e uma entidade de esquerda? Eu não manjo. Então, é engraçado, né? Que tipo assim, os da esquerda são piores. Ambos são ruins. São seres espirituais, são anjos caídos, cara. São demônios. A verdade é essa. Começou a metade, para você ter ideia, era um apartamento que eu morava com mais 2 amigos de trabalho, entendeu? O apartamento não tinha móvel, a gente só ia lá para dormir, tomar banho e trabalhava o dia inteiro, entendeu? Segunda a segunda, era um trabalho, eu era vendedor na época. E aí, tipo assim, a gente sentou no chão, o pai de santo sentou na frente, ele fez os movimentos lá que eles fazem, ele é um cavalo, uma mula, né? Que recebe os espíritos. E aí veio e aí ele contou minha vida inteira, cara. Aquele pai de santo não me conhecia, foi a primeira vez que eu ouvi. O cara contou minha vida inteira, velho. E aí ele me ganhou ali. E aí depois veio mais um. Aí quando acabou a metade, hoje eu sei que depois eu entendi que era metade, entendeu? Entre 5 e 6, ele falou, apaga toda a luz. Quando vieram esses primeiros, que depois eu fui entender que eram da direita, a luz do quarto ficava acesa e a sala apagada. Entendeu? Então ficava meio uma luz pequena. Entendeu? Quando acabou os da direita, ele mandou apagar tudo. A gente ficou no breu. E aí vinha só a luz da fresta da janela. Entendeu? Era a luz do poste. A gente morava em cima de um boteco. Era uma sobreloja. Isso foi em 1989, se eu não me engano. E aí o que rola, brother? Os da esquerda tinham assuntos mais pesados, entendeu? O assunto, cada um vem com uma voz, cada um vem com um sotaque, cada um tem um tema de conversa,
cada um come um tipo de oferenda, cada um bebe um tipo de bebida. O primeiro, por exemplo, Duzinho, a gente comprou no mercado uma garrafa de sangue de boi, aquele vinho tradicional. Sangue de né? boa. Sangue de boi. Sangue de boa. Sangue de boa. Sangue de boa. Ele pegou esse sangue de boa e bebeu no gargalo, o primeiro que veio. Entendeu? Tinha um, e aí eu me lembro do nome de 3 deles. Tinha um, cara, que dizia ter o tamanho do prédio que a gente morava. Era uma sobreloja, né? Não é um prédio de 30 andares, não. Era uma boteco em cima e sobreloja. Ele dizia ser daquele tamanho, tá ligado? E aí, brother, é muito louco, né, mano? Porque um espírito, um anjo ou um anjo caído, eles são seres espirituais, eles não têm matéria. É um fenômeno, né? Isso a gente chama de fenômenos préternaturais. É da realidade préternatural. A realidade natural é a nossa, a realidade préternatural, onde estão os anjos e demônios, e a sobrenatural é de Deus. Essa é uma classificação de um padre exorcista chamado José Roberto Forteia, um padre espanhol, bem proeminente atualmente na igreja como exorcista. E é uma classificação que ele tem numa obra dele chamada Suma Demoníaca, é um tratado de demonologia. Eu tenho esse livro, eu estudo esse livro e tal. E aí o que acontece, bicho? Eles não têm matéria, mas é tão curioso, Duzinho, porque quando esse pai de santo recebia esse espírito, eu me lembro o nome, mas não repito o nome dele. Cara, quando ele andava na sala, Duzinho, quebrava os tacos do chão. Sabe taco de assoalho? Mas assim, você não via o cara, só o taco ia quebrando. Não. O cara, o pai de santo recebia. Tá. Entendi. Entendeu? O cara recebia. Quando ele recebia, os ossos dele estralavam quando ele andava. Cara, tô falando sério, o osso, eu ouvia, para mim foi uma loucura, porque eu já tinha frequentado espiritismo, mas aquele tipo de culto ali eu nunca tinha participado. Eu já estava acostumado com o espiritismo. Eu tinha uns 19 anos, 20 talvez. E aí estralavam os ossos da perna dele, cara. E aí eu comecei a observar que ele trincava os tacos do chão, brother. Caraca. Cara, então, mas você vê, ele dizia ter o tamanho do prédio que a gente morava e ele dizia ter um peso maior. Não é que ele dizia, a gente via. E a gente ficou sabendo depois, quando acabou a sessão, a gente conversou bastante com aquele cara que era um diretor de vendas de uma outra filial. Uma filial em São José dos Campos. Nesse período eu trabalhava numa filial em Santo André, aqui perto. E aí, Duzinho, ele conversou com a gente que por causa dessa entidade, ele teve que operar o joelho, cara. Nossa. Porque ele já trabalhava com esse tipo de situação há muito tempo, entendeu? E ele recebia essas entidades há muito tempo. E aí ele teve que operar o joelho, que zoou o joelho dele. Aí teve quando a gente faz essas coisas, é bom a gente estar em oração, né? Porque o clima é pesado. Era um terceiro, o primeiro que eu lembro, o nome e a conversa foi esse que contou minha vida, foi o que tomou o vinho. O segundo foi esse aí, entendeu? Pesadão. O terceiro era um Exu Mirim. Ele veio, contou minha vida. Para ele, nós compramos bala, refrigerante, baconzitos, só coisa de criança. Ele tinha voz de criança, brother. Só que uma criança maldosa. Para quem não conhece, nunca viu uma figura, porque existem imagens que eles fabricam, né? Nas casas de religião, dessa religião tem. Aquela capa do disco do Black Sabbath, Born Again, que é uma capa meio roxa, que tem um demônio bebê vermelho, aquilo parece um desse, entendeu? Aquilo parece. Na capa do Black Sabbath, Born Again, parece ter um desse, um Exu Mirim. E aí, cara, isso aconteceu num sábado, rolaram todas lá, não sei o que, acabou. Aí a gente passou a semana, aí 15 dias depois, teve de novo na sala do apartamento com a mesma galera. No meio desses 15 dias, Duzinho, numa determinada madrugada, em torno de 3 horas da manhã, eu acordei pendurado de cabeça para baixo. Caraca! Entendeu? Pendurado, cara. Acordei pendurado, cara. Assim, é uma coisa... E eu vivi incontáveis situações na madrugada, e sempre tipo 3 da manhã, entendeu? Situações de materialização,
tem um fenômeno que chama terror noturno. Uma vez, o padre Fábio de Mello relatou um episódio que aconteceu com ele no Danilo Gentili. Eu acho que foi a primeira entrevista que ele deu, que o Danilo Gentili perguntou para ele sobre exorcismo, não sei o quê. Aí ele relatou isso. Tá lá, é só procurar, padre Fábio de Mello, Danilo Gentili. O padre Fábio conta esse lance do terror noturno. Eu não sei se ele usou o termo terror noturno. Terror noturno, né? É um nome que bastante gente dá. Eu tinha isso, cara, toda noite durante muito tempo, cara, por causa desse envolvimento que eu tinha, que envolvia as ondas com as bandas de rock, que eu também, que a galera que eu andava fazia, entendeu? Isso eu vivi de verdade, cara. Não é uma viagem, é uma coisa que é real. Eu conheço outras pessoas que viveram, inclusive coisas piores. E aí, mano, 15 dias depois rolou uma outra sessão com essa mesma galera. Vieram essas mesmas 12, entendeu? Direita e a esquerda, mesma coisa, tá ligado? Quando veio esse, que eu tô falando, o Exumirim, ele veio, ele me pôs um apelido, eu não vou falar, eu lembro o apelido dele. Ele sempre se dirigia a mim, eu era o mais jovem. Os outros dois amigos de trabalho tinham em torno de 40, eu tinha 19 e 20. E eu estava sendo iniciado naquilo, entendeu? Eu estava sendo iniciado. E aí, sempre que ele vinha, ele se dirigia a mim. Aliás, a maioria se dirigia mais a mim do que aos outros. Aí, Duzinho, olha que louco, mano. Ele chegou para mim e falou assim, e aí? Chamou pelo apelido, que eu não vou falar. Gostou da brincadeira que eu fiz com você? Eu falei, que brincadeira? Aí eu fiquei tentando lembrar. O Ciro ponta cabeça. Pô, tá louco, mano. Para com isso aí, velho. Ô, Duzinho, o louco é o seguinte. Na primeira sessão, ele me ensinou feitiços. Entendeu? Ele me ensinou feitiço. Ele me ensinou a invocá-lo. Olha como a coisa é ruim. Eu era vendedor. Nessa época, eu tinha chegado a gerente de vendas. Os caras que trabalhavam comigo eram meus chefes. Eles eram os diretores da filial que eu trabalhava, que era a filial Santo André. Esse cara que era o pai de santo era diretor da filial de São José dos Campos. E aí, ele me ensinou feitiço para prejudicar os outros gerentes, os outros vendedores, para eu atingir as metas na frente deles. É assim o negócio. Muito louco. Aí o que ocorreu? Quando ele voltou a segunda vez, que ele perguntou, gostou da brincadeira que eu fiz com você? Eu não tinha entendido o que ele tinha feito, porque ele me ensinou tanta coisa, cara. Entendeu? Não é tanta coisa, ele é umas 3 ou 4 coisas que eu tentei praticar na época. Eu não tinha entendido o que era aquilo, cara. Eu ainda não tinha sacado exatamente o que era aquilo. Aí tipo assim, na época não tinha Facebook, não tinha Orkut, nem Orkut. E tipo assim, mal tinha telefone celular. Mal tinha telefone celular. Ô Duzinho, e tipo assim, e mesmo que tivesse Facebook, eu jamais ia postar assim, acordei pendurado de cabeça para baixo. Eu não ia fazer isso, né? Ou seja, Duzinho, ninguém sabia Grevão diria assim, passarinho que anda com morcego acorda de ponta cabeça. É verdade. Tem que saber com quem anda. Passarinho for andar com morcegão, a pupa. Serve literalmente para mim. Literalmente. Já tem gente falando que hoje vai dormir de luz acesa. Estão morrendo de medo aqui da tua história aqui. Não, Deus é mais. Deus Santo Agostinho diz que o demônio é um cachorro que está preso. Ele não pode morder. É um cão feroz, mas ele está preso. Em nome de Jesus. Mas, cara, aí, passou por isso. E quando é que foi o estalo? Tipo assim, na hora que você inverteu o jogo. Então, cara, aí aconteceu, a partir dali, a coisa começou a engrossar. Tanto na parte espiritual, quanto na parte das drogas, entendeu? Aí isso aí que eu tô narrando é entre 89 e 90. Aí se passaram, 4 anos, a coisa começou a ficar pior, com depressão, tentativa de suicídio, as materializações aconteceram, de aparecer e me tocar, lutar espiritualmente. Cara, aconteceu muita coisa. Aí chegou um momento, cara, que a minha família descobriu que eu usava, entendeu? Uma situação que eu cheguei em casa drogado e a minha irmã me pegou, entendeu? Minha irmã me pegou, eu tava com cheiro, eu achei que não tinha ninguém em casa. Aliás, tinha minha mãe. A minha mãe não sente cheiro, cara.
E quando eu fumava maconha, eu andava na calça, na bermuda, no bolso, na cueca, eu andava com house, ou pasta de dente, perfume e colírio, entendeu? Só que quando a minha mãe estava sozinha, eu não precisava disfarçar cheiro. Eu já era cabeludo e eu andava de cabelo solto, então o cabelo ficava com cheiro ruim, tá ligado? Aí naquele dia eu cheguei em casa, eu achei que a minha mãe estava sozinha. Meu pai não estava trabalhando. E aí a minha irmã estava em casa, ela sentiu o cheiro, percebeu que eu estava muito louco. Me trancaram no quarto, entendeu? E a minha mãe se ajoelhou na minha frente, eu sentei na minha cama, minha mãe se ajoelhou e começou a chorar. A minha irmã falando atrás, né? Eu tinha aí 24, 25 anos, cara. 25 anos. Estava totalmente chapado. Aí a minha irmã conversando e eu viajando, cara. Eu não estava entendendo nada, estava viajando. Eu só me lembro, cara, da minha mãe ajoelhada chorando na minha frente, cara. Aí a minha mãe começou a orar. A minha irmã parou de falar, a minha mãe começou a orar, verbalmente, né? Vocalmente, falando. Aí ela chegou numa parte da oração e falou assim: Jesus, eu quero Danilo de volta do jeito que ele era. Eu quero meu filho. Me dá meu filho de volta. Aí ela falou assim, ó, Duzinho, até hoje eu não sei. E quando eu converso com a minha mãe sobre isso, ela também não sabe dizer por que ela disse isso. O que ela disse? Ela disse assim: Jesus, eu só quero mais 8 anos de vida. Todo o resto da minha vida eu dou pela cura do meu filho, pela libertação do meu filho. Olha que louco. Cara, Mano, quando eu ouvi isso da minha mãe, velho, cara, eu tava chapado e eu tava naquele momento da marihuana que você ri de qualquer coisa, entendeu? E apesar de fazer quase 30 anos que eu não uso isso, eu me lembro como era, entendeu? E eu não, cara, eu fiquei totalmente chocado quando eu ouvi isso da minha mãe. Eu fiquei petrificado. Acabou o momento. Na minha memória, acabou aí essa cena. Aí o que acontece? 2 meses depois, a minha irmã, olha que coisa louca, brother. A minha irmã Ana, que é a minha irmã mais velha, que curiosamente foi a irmã que me deu o meu primeiro disco do Kiss. No dia do meu aniversário, 13 de junho de 83, ela me deu esse disco. Ela deu a primeira Bíblia. Ela tinha me dado uma Bíblia. No dia 6 de maio de 1990, eu ganhei a minha Bíblia Ave Maria. A partir daquele dia, eu andava com a Bíblia para todos os lugares que eu ia. Eu não, de verdade, cara, depois daquele dia... Mas conta pra mim assim o seguinte, aí você teve aquele choque que a sua mãe fez aquela oração... Não, ainda, é que eu tô compondo a história. Tá. Parece enrolação, mas não é, cara, não é. Eu já resumi bastante, mas você não vê, é porque eu senti a dúvida assim, você recebeu a Bíblia depois, não foi naquele mesmo dia? Não, são duas coisas paralelas. Eu ganhei a Bíblia 4 anos antes disso aí. Ah, tá. Isso era 94. Eu ganhei, é que eu esqueci de falar da Bíblia. Eu ganhei a Bíblia em 6 de maio de 90. A partir desse dia, para todos os lugares que eu ia, de verdade, cara, eu levava a Bíblia na mochila. Eu cantava numa banda de metal, nessa banda eu cheirava, eu fumava, bebia, mas a Bíblia estava na mochila. A gente tocava nos bares do Bexiga, eu abria a Bíblia. Eu não era batera, nessa banda eu era só vocal. E você continuava fazendo os cultos lá com os caras lá, não? Fazia, mas eu lia a Bíblia todos os dias, cara. Eu tinha o calendário litúrgico da Paulus, que a minha mãe mandava. Eu morava fora de casa, minha mãe mandava pelo correio. Então, eu passei a ler a Bíblia depois de 6 de maio de 1990. Eu lia, cara, de verdade, todos os dias. 100%. Não estou exagerando, cara. Não estou exagerando. Eu ia para o centro, para as coisas, mas eu estava fazendo tudo errado. Teve uma vez, por exemplo, que eu fumei maconha com folha da Bíblia. A gente enrolou, eu e os brothers, a gente enrolou um baseado com a folha da Bíblia. Nesse dia eu falei assim, se Deus existe como a minha mãe fala, ele vai entrar junto com a cannabis sativa na fumaça da Bíblia, na minha mente. Eu falei isso, eu guardei isso, cara. Aí o que acontece? 4 anos lendo a Bíblia todo dia, fazendo tudo errado. A minha mãe faz essa oração. Em 2 meses, cara, no dia 13 de agosto de 94, a minha irmã Ana, que me deu a Bíblia e o disco do Kiss, entendeu? Ela hoje é minha madrinha de crisma. Ela conseguiu me levar num grupo de oração da Renovação Carismática.
na paróquia São Francisco, em Cubatão, que é a paróquia do Jesus Música Viva. Olha Entendeu? só, cara, que legal. E naturalmente também do Jesus Música Viva e do Kyrios. Lembra do Kyrios Brasil, né? A gente fez vários shows juntos, Rosa, Jesus Música Viva, a gente tocou junto com vocês também. Eu lembro desse período aí, Raléu e tal. Aí o que acontece? Naquele grupo de oração, Duzinho, o pregador contou minha vida sem saber que eu estava lá, cara. E eu estava chapado. No final, eu fui batizado no Espírito Santo, cara. Que doido. Eles oraram por mim. 2 senhoras oraram. E, cara, eu sempre conto assim, desculpa eu ter prolongado, é que eu precisava compor essa história para que tivesse sentido. Naquele momento, eu já li a Bíblia. Quando o cara falou, abra em Deuteronômio 18, de 9 a 12, eu abri. Abra em 2 Coríntios, capítulo 11, 14, 15, eu abri. Você manjava já, você já manjava. Eu tinha conhecimento, cara, porque eu lia todo dia, a partir da liturgia diária. Eu não ia à missa, eu não comungava, eu não confessava. Eu fazia tudo errado, usava droga, bebia. Eu tinha, nessa época, Duzinho, eu tinha pacto. Eu fiz pacto. Eu fiz 2, um com a banda e um sozinho. Eu tava desse jeito o dia que eu fui batizado do Espírito. E depois que eu recebi a oração, mano, o gosto de tudo que eu usei sumiu. O gosto da maconha que eu fumei na madrugada sumiu. O gosto do que eu tinha bebido. E quem fuma maconha todo dia, o cara fica leso todo dia. Fica o tempo inteiro. Isso sumiu. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Aí 1 ano depois, 8 meses depois, eu comecei a tocar na paróquia em Cubatão. E aí 1 ano depois, eu encontrei vocês, cara. Aí estragou tudo. Show. Aí estragou tudo. Não. Ó, tipo assim, nesse ano de 95, foi a primeira vez que eu encontrei vocês, naquele Raléu em São Paulo. Não, me lembro. Cara, quando eu comecei a tocar lá em Cubatão, o Rogério, que é o tecladista do Jesus Música Viva, me deu, cara, uma fita cassete e um vinil do Diante da Cruz. Cara, a primeira vez que eu te conto isso dessa forma, eu fiquei emocionado, cara. Não, eu me lembro que era uma tempestade, era no Jockey, eu acho. Aí era uma baita chuva, uma lama, e só tinha um maluco andando descalço assim na lama. Saiu lá da arquibancada lá longe, andou e ficou conversando com a gente. Cara, é maluco assim, porque depois veio o Eterna e tal, mas ali você virou um assunto entre nós durante muito tempo. Sabe aquele cara, mesmo, cara? O testemunho daquele cara, o testemunho daquele cara. Você não contou essa história inteira, mas você contou alguma coisa. Não contei, cara. Mas, Duzinho, foi tão impressionante. Olha que coisa louca, brother. Olha como Deus usou o Rosa de Saron e o Cristiatividade com a galera do metal em Cubatão de madrugada. Sabe por quê? Porque ele me deu, foi tão legal, ele me deu 2 vinis do Cristiatividade, que tinha 2, né? Um que tinha capa branca e um que tinha capa preta. Ele me deu uma fita cassete do Cristiatividade, do Cristo Ativado, que é o segundo, que é o capa preta. Me deu uma fita cassete e um vinil do Diante da Cruz. Cara, eu não ouvia mais rock, eu só ouvia música católica. A minha mãe me apresentou o Padre Zezinho. Ela falou, filho, olha, Padre Zezinho faz música católica, você pode fazer, é possível. Mas, mãe, é música de padre, eu quero ser padre, mas eu não sei se eu vou ser padre. Mas eu não sei fazer assim, eu toco rock. Aí, quando o Rogério do Música Viva me deu, eu tinha emprestado, não era nem meu, que eu não tinha dinheiro, um Walkman, que virou meu. Ficou emprestado para sempre. E na época. Pra quem não sabe, peraí, pra quem não sabe, Walkman é verdade. Era um negócio isso aqui desse tamanho assim, que você punha uma fita cassete, pendurava na cintura e punha um fone de ouvido. É maluco. Outro dia eu não vou pegar que vai tomar muito tempo, mas eu tenho, cara. Outro dia eu falei do Walkman pra um cara que trabalhou pra gente, um moleque deve ter 20 anos, ele não sabia o que era, não. Não, que é isso? Tá nem fita cassete ele manjava muito. O que é? O Walkman é homem anda? O que é homem anda? Cara, mas, Duzinho, ouve isso, brother. Eu só ouvia. Eu andava de bike, eu não tinha carro. E a bike não era minha, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Era uma Ceci, da minha irmã. Lembra da Calói Ceci? Outra coisa que os mais jovens não vão conhecer. Cara, eu tinha uma Calói Ceci cor-de-rosa da minha irmã. Com essa Calói Ceci, eu ia todo dia para missa, grupo de oração e vigília. E aí eu ouvia o Rosa e o Cristo Atividade todas as vezes, cara.
E olha, o que eu me lembro que eu contei para você, que foi a coisa mais chocante, é que eu ia ouvindo vocês no Walkman, no Homem Anda, rezando o rosário. Eu rezava 2 rosários todos os dias, cara. Rezava. E aí, olha que louco. Eu colocava a música, quando começava aquela introdução do Diante da Cruz, aquela parte instrumental muito louca, eu começava a rezar o rosário, o credo. Quando eu acabava o credo, acabava a introdução. Era o tempo certinho, cara. Então, quando eu punha o Diante da Cruz, eu tinha que rezar o credo, tinha que rezar o rosário para acabar junto. Falei, cara, isso é um sinal de Deus. Aí eu comecei a fazer acompanhamento. Aí, tipo assim, eu ia de madrugada nos points que eu ia fumar maconha com a molecada, entendeu? E aí, quando eu chegava lá, os caras, já chegou o Careta, o irmão. Ô, Danilo, como é que pode você ir para a igreja? Você é mó dragão. Eu tenho certeza que quando você entra, você torra no chão da igreja. A galera tava tudo chapada, dava risada. Cara, aí eu peguei a fita do Rosa de Saron e o cara tava ouvindo no carro dele Slayer. Era um grande amigo meu, um brother que usava droga comigo, e eu queria evangelizar o cara. Ele colocava a fita do Slayer, tocava Slayer. Aí eu ia colocar o Rosa, não tocava o Rosa. Danilo, essa fita tá podre, tá estragada. Falei, não, cara, tá tocando no Walkman. Tá tocando, ó, tá tocando, ouve. Colocava no carro dele e não tocava. Aí ele pegava do Metallica, puf, tocava Metallica. Tocava o Rosa, não tocava o Rosa. Aí testa do Cristo Atividade. Ou seja, eu queria mostrar que tinha rock católico pra eles, que eu queria converter os caras, tá ligado? Sim. Mas não tocava no carro dele. E aí, cara, um padre, aí vem a parte louca. Tinha um padre chamado Padre Eládio. Ele, na época, tinha cerca de 50 anos de sacerdócio. Era um padre carmelita e ele era meu orientador espiritual. Na época, eu queria ir para o seminário, queria ser padre. E ele estava me orientando. E aí foi quando eu ouvi falar a primeira vez do Fradão. Isso eu não estava no Eterno ainda. Aí ele falou, tem o Fradão, Tanana contou a história do Fradão. E aí ele falou... Cara, ele pegou um jornal do Rio de Janeiro, era uma reportagem de página inteira. Ele falou assim, ó, vou te mostrar uma coisa que é uma possibilidade de Deus para sua vida, Danilo. Eu falei, o que é, padre? Ó, não é uma música litúrgica, não é litúrgico, não dá para tocar na Santa Missa, mas nos grandes festivais da juventude, Deus pode querer usar você tocando rock católico. Como rock católico? E, perdão, eu não tinha ainda o som de vocês, tá? Isso, eu estou lembrando, faz tempo que eu não conto isso. Isso foi antes de ganhar o vinil, tá? De vocês. Ele me mostrou uma reportagem de página inteira de um festival católico que teve numa praia do Rio de Janeiro e tinha Cristo Atividade, Rosa de Saron, não sei se era a banda Bom Pastor, era algumas coisas assim, Padre Zeca, eu não sei se era o Deus é 10, eu não sei o que era, cara. Eu só sei que ele foi o primeiro a falar para mim. Na sequência, eu ganhei o vinil do Rosa, cassete e tudo mais. E aí, cara, eu conheci o Fradão, e aí, posterior... A história é bem longa, tem um monte de loucura que aconteceu no caminho. Um dia eu ainda conto, eu tô para escrever um livro faz anos, né, mano? Ah, legal essa história no livro, hein, cara? Eu que adoro biografia, tô curtindo aqui. E o mais maluco agora, porque aí eu vou falar pra galera mais nova. Aí, esse doido aí que tá aqui na tela, aqui, ó, ele montou eu acredito que foi uma banda revolucionária, né? Eu falo, o Eterno, eu acho que ele marcou uma geração, porque assim, o Rosa, naquele tempo a gente era muito novo, a gente sempre tocou mal, na verdade, né? Então a gente queria fazer rock, mas a gente não tinha habilidade, era mais vontade, muito mais vontade e eis-me aqui, Senhor, do que talento. Mas, de repente, cara, vocês montaram uma banda que era um time muito, muito top, né? Porque tinha você que toca muito, impressionava, sempre impressionou tocando batera, pra quem vê. Você fala que não, mas não interessa o que você fala. Quem olha você tocando é um espetáculo à parte, tem a sua performance, a do bumbo, que faz assim com a cabeça. O pessoal se impressiona muito. Sempre se impressionou. E cantando muito. Com uma voz de rock and roll, né? Você tem até hoje, nos seus trabalhos que eu estava assistindo hoje, a sua voz é uma voz de rock and roll. Você pode querer amenizar, mas é uma voz de rock, né, cara? Assim, é o estilo, jeito, né?
E aí tinha o Alexandre Sou, que também tocava baixo e que também canta muito. Caramba, mano. Absurdo, absurdo, mano. Tinha o Paulinho lá tocando guitarra pra caramba com a sua Flower e vocês montaram um power trio. Que aí eu me lembro dos meninos, a gente ficava assim, pô, cara, a gente vai lá, rala, carpina, abre o buraco, faz tudo, mas ó, o que vai acontecer? Ó, esses caras são os caras. E a gente falava mesmo, a gente já tinha muito orgulho, falou, ó, tudo aquilo que a gente sempre acreditou, que o rock católico podia sair da igreja e tal, é esses caras, mano. Eles são os talentosos. E vocês cantando em inglês, cara. Porque ficava com a pegada rock and roll mesmo. É o que deu até muita notoriedade para vocês fora da igreja, nas revistas especializadas, Rock Brigade e tal. Então, realmente, vocês marcaram época e colocaram o patamar do rock cristão católico num outro nível, né? Como é que foi o Eterna, cara? A experiência Eterna na sua vida? Eu vou aproveitar porque eu tô fazendo uma pergunta desse tamanho, gigante, né? Você falando o quanto o rock foi capaz de influenciar você, porque o rock ele sempre teve essa capacidade de não era só uma música, né? Ele traz um estilo de vida, né? A gente usa o cabelo comprido, a gente a tatuagem, o pôster da banda, a gente imita o que o cara fala, a gente quer ser igual aos ídolos do rock. E eu sempre acreditava e acredito até hoje, que o rock ele tem esse poder de influenciar também em comportamento. E não tem nada muito mais outside do mundo do que o Jesus. Eu acho, Jesus ele é out, cara. Nesse mundo ele é out. O cara que fala para você oferecer a outra face, o cara que fala para você amar os inimigos, ele não cabe nessa sociedade. Mas eu acho que o rock cristão, ele tem esse poder de dar o tapa na cara, de ser muito mais revolucionário até do que o rock de hoje em dia. Ele já está mais formatado, mais romântico, mais certinho, mais já não tem muito. E o rock cristão não, porque a gente traz uma vida, uma palavra muito forte, né, revolucionária, que quebra tabu de comportamento. Você acreditava nisso? Ou você tinha assim um receio, assim, pô, o rock me levou para uma praia muito doida que não foi legal. Quando que você chaveou e falou assim, mas porém eu posso pegar essa mesma bala, esse mesmo canhão aqui e fazer essa molecada vir para cá? Como é que deu esse estalo no você? Cara, foi uma junção de fatores. Quando a gente se encontra hoje, né, eu, Paulo e Alexandre, a gente se fala quase todo dia, a gente é irmão, a gente se curte pra caramba, a gente se ama pra caramba. E quando a gente lembra hoje daquele período lá, que a gente conheceu vocês e tal, a gente pensa assim, cara, foi tudo tão automático, a gente não programou nada, né? Por exemplo, eu contei para você que eu estava em Cubatão, eu servia em Cubatão. Aí, por influência do padre, indicação do padre Eládio, eu conheci o Fradão. E aí, quando eu fiquei amigo dos monges, das monjas que moravam na época, conheci o Fradão, entendeu? E então rolou uma afinidade, eles me acolheram muito bem, cara. Eu fiquei lá um tempo, e aí aconteceu que uma monja, na época do mosteiro, me telefonou. Falou, oi Danilo, tudo bem? Aqui é a irmã tal, a Madre, como é que era? Madre Paula, alguma coisa assim. Aqui é a Madre Paula do Fradão, do mosteiro, tudo bem, tudo bem. Danilo, olha o que ela falou. Vai ter um show aqui em Caieiras com Rosa de Saron. Eu falei, sério? Nossa, eu piro nos caras, eu sou fã, eu tenho um disco deles. Então, olha que coisa legal você gostar deles. Falei, por quê, irmã? Porque a banda da nossa comunidade, a banda Refúgio, vai tocar com eles. Só que o baterista deixou eles na mão. Vai ser daqui a 1 mês e meio. Você não quer quebrar o galho pra gente nesse show? Eu falei, irmã, claro que eu vou, mas será que eu consigo? Claro, pode vir. Será que eu consigo? Eu vou passar o contato. Não, sério. Eu vou passar o contato, você entra em contato com eles, ó, liga pra Rita. A Rita é a irmã do Paulo, né? Do Paulinho. Na época ela cantava junto com a Vera. A Vera era compositora, a Rita também, elas cantavam junto, faziam backing. Inclusive naquela fita Alguém Fundamental tem música delas, elas cantam e tal. Aí eu liguei e aí eu marquei, cara. Eu fiquei muito feliz, tá ligado? Caramba, eu vou tocar com uma banda de rock na igreja. Eu nem imaginava o que era, cara. Aí a Rita no telefone comigo falava assim, ó, Danilo, ó, eu quero te passar uma missão, hein?
Falei, por quê? Ó, tem um meu irmão que ele parece muito com você, é impressionante. Ele parece bastante com você, só que ele virou crente. Ó, quem tá aqui, a Aline. A Aline é a esposa do Paulo. A esposa do Olha, Paulo. É praticamente minha cunhada, né? A esposa do Paulo Paulo. Frade, Aí, o melhor pintor do Brasil. Eu falo isso pra ele, vai entrar pra história. Só que eu tenho uma notícia boa e grande uma ruim mestre. pro Paulo Frade, sabe qual é? Ah, ah. Assim, ele é, pra mim, o melhor. Só que os melhores só ficam reconhecidos depois que morrem. Então, o dinheiro mesmo, do quadro dele virar milhões e milhões em leilões, só daqui uns 100 anos. Não é isso que acontece com o pintor? Os pintores, pô, só fica famoso depois que morre, pô. E o cara é talentoso desse. Pois é. Fechei o parênteses. Então, beleza. Mas, animal, curti o comentário. Vou falar para ele. Aí a Aline tirando uma onda aqui. Aí, tipo assim, ela falou assim, então, você tem uma missão, que vocês se parecem bastante no gosto musical. Você tem que convencer o Paulo a fazer o show com a gente. Falei, por quê? Porque a gente não tem guitarrista também. Falei, como assim? O guitarrista, cara, que gravou aquela demo, é um grande guitarrista. É Maurício Cailete. O apelido dele é Quácula. Tem um monte de coisa dele na internet, ele toca muito, cara. Vou e procurar, ele é vou amigo anotar aqui. Qual que é o nome dele? Maurício Cailete, é com K-I-L-L-E-T. Cailete. Vou procurar ele Maurício, aqui. o apelido dele é Quácula. E ele toca muito. E o estilo dele era parecido com o do Paulo. É parecido. Guitarrista de hard rock, virtuoso e tal, gosta das mesmas coisas. E eles já se conheciam, né? Aí ele falou, só que o Quácula Quácula é o guitarrista. Ele deixou a gente na mão. Então, você tem que ajudar a gente a convencer meu irmão para ele tocar no show também, senão a gente não tem guitarrista. Eu falei, beleza. Aí a gente conversou com o Paulo, entendeu? E aí marcou o primeiro ensaio. O primeiro ensaio, a gente ia tocar as 3 músicas da demo e 3 músicas para abrir pro Rosa, que já tinha disco e já era conhecido, era muito pouca coisa. Aí a gente pegou uma música pouco conhecida da igreja, eu não sei se você lembra, se você conhece, chama O Senhor é Rei. Nossa, não, nunca ouvi falar. Então, a gente fez uma versão dela, Duzinho, que chamava The Lord is King. E aí o Paulo, na hora, ele fez o riff para ela, que virou I Have the Key. O riff da I Have the Key era o riff de The Lord is King, entendeu? E aí a gente... Puxa. Aí eu falei assim, ó, tem uma música da Canção Nova, da banda Canção Nova, que é a Adriana que canta. A gente podia tocar isso no primeiro ensaio. Como é que é a música? Eu peguei a fita cassete da Canção Nova, toquei e cantei para eles, né? Na hora, cara, isso que eu tô falando é de prima. De prima, o Paulo fez aquele riff que virou I Have the Key. E de prima, ele fez o riff da Resgate. Ele fez na hora. Aí a gente montou esse repertório e começou a treinar. Aí chegou uma hora, aí na hora que eu ia mostrar a The Lord is King e a Resgate, eu cantava, tá ligado? Ó, eu cantava pro Alexandre copiar e ele cantar, entendeu? Alexandre, é assim. A gente se chamava de tio na época, tio Danilo, tio Paulo, tio Alexandre. Aí ele falou assim pra mim, ô tio Danilo, por que você não canta? Eu falei, não, cara, eu não canto não, eu sou batera. Não, cara, você tem que cantar, vai ser legal, imagina um batera cantando. Eu falei, não, você tá louco que eu vou cantar, mano, não vou cantar coisa nenhuma não. Cara, você vai cantar. Eu falei, cara, eu não sou vocalista, eu toco batera. Não, você vai cantar, cara. Aí o Paulo falou assim, tio Danilo, você tem que cantar. Aí a Rita e a Vera, tio Danilo, você tem que cantar. E tinha um brother na época que ele era o coordenador, ele chamava Ricardo. Aí, tio Danilo, você tem que cantar. Eles me obrigaram. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a cantar essas duas. E aí chegou um momento que eles falaram assim, cara, você tem que pregar no show. Eu falei, como pregar, bicho? Você tá louco? Não, cara, no ensaio é você que puxa oração, você que lê a Bíblia, você tem traquejo, vai lá na frente e fala qualquer coisa que Deus colocar no seu coração. Eu falei, mas nem ferrando, cara, eu não vou fazer isso. Baterista é feito para ficar lá atrás. Não, você tem que ir lá na frente. Aí eles me obrigaram a fazer o que eu fiz naquele show que a gente abriu para você, que a gente conheceu você. E aí, cara, o que para resumir, esse foi o primeiro momento do Eterno. A gente fez uns 3 ensaios para aquele show. E aí, brother, a gente começou a ensaiar todos os dias, literalmente.
O Fradão tinha um mosteiro, a gente frequentava o mosteiro, ia na missa direto, rezava todo dia, ia em grupo de oração. A gente começou a virar irmão, a gente se via 100%. Primeiro ano a gente fez 40 shows, cara. E a gente estava junto todos os dias. Aí eu tenho um testemunho para dar. Eu tenho muita gratidão a Deus, cara. Porque tudo que eu consegui fazer foi com o que eu aprendi com o Paulo e com o Alexandre. O Alexandre, cara, é um dos maiores cantores que eu já vi na minha vida. Ele é fera mesmo, hein? É um dos melhores, assim, dos melhores cantores que eu já vi em todos os lugares, tanto ao vivo quanto no palco junto, na igreja, show secular, ou vídeo, DVD, cara no YouTube. É um dos melhores que eu já vi. É uma coisa que, para mim, é um fenômeno. E ele compõe melodias fabulosas, cara. Então, aquele lance das melodias, os refrões que ele compõe, e até o Paulo chamava ele de Bambi Melody Corporation, entendeu? Ele falou, ô Alexandre, aciona aí a Bambi Melody Corporation, ou seja, era a empresa de produzir melodia, que era sempre muito boa. E aí eu comecei a ficar antenado. E o Paulo é uma fábrica de riff, cara. Cara, o meu irmão falava assim, cara, o Paulo é um abuso de riff, cara. Você pega uma música, dá pra fazer 3, porque tem 3 riffs muito bons, cara. O meu irmão sempre foi muito fã dele, né, cara? E aí o Paulo falava, Danilo, para você fazer uma música, cara, é assim, ó, estrofe, pré-refrão e refrão. Chega, não inventa mais linguiça. Aí quando eu fazia uma melodia, eu ia mostrar para ele. Se ele dissesse, tá bom, eu continuava. Se ele falasse, não, tá bom, eu mandava ele, o que eu tenho que fazer? Aí ele mostrava o caminho. Então, tipo assim, se eu não tivesse esses 2 caras comigo, cara, eu não ia conseguir compor a minha parte, porque a gente fazia tudo em 3, né, cara? Cada um tinha a sua função, que era bem específica, a gente compunha junto, fazia tudo junto. Então, e eu posso afirmar, cara, até hoje, quando eu vou fazer uma melodia, eu lembro, tipo assim, o que o Paulo ia achar, como o Alexandre comporia, até hoje, tô falando sério. Que legal, velho. Eu acho isso muito bonito você falar dos caras. Eu acho legal. Mas é real, cara. Mas real, mostra o carinho que tem, né? Que ficou, né? De uma geração. Eu vou contar uma história que talvez você saiba, talvez não. Mas naquele show em Caieira, você deu uma fitinha cassete pra gente. Sim. A gente ficou ouvindo aquela fita e falou, caramba, velho. Caramba, cara. É muito top. Nossa, cara, isso é muito bom. E não sei o quê, e nós ligamos pro Heraldo. Falou, Heraldo, é o seguinte, ó, nós vamos parar de tocar, vamos acabar, que a gente não serve para isso não, mas ó, aqui, ó, que isso, cara? Nós somos ruins, mas nós vamos dar para vocês o seguinte, olha essa fita. E aí o Heraldo curtiu também pra caramba vocês. E outra coisa, a gente tinha meio, assim, um carinho muito grande por vocês. Eu me lembro que a gente fez uma doideira, eu achei até que o cara do evento ia bater na gente, porque assim, o cara contrata você para tocar, né? Ele tá esperando que você toque, certo? Aí eu falei assim, ó, a galera juntou e falou assim, ó, é o seguinte, ó, quanto tempo a gente tem? 1 hora. Beleza, 1 hora? Nós vamos tocar meia hora. A outra meia hora nós vamos... Você lembra disso? Lembro. Você não lembra? São José dos Campos. São José dos Campos, lá no evento do Calabres. Foi o terceiro show da gente, cara. Eu cheguei, a galera falou assim, beleza, nós vamos tocar meia hora, a próxima meia hora eu vou chamar os caras para os caras tocar. Porque os caras é muito bom. Porque aquilo, cara, eu falo de coração mesmo, velho. Era a confirmação, porque quando você começa uma banda de rock cristã, no final dos anos 80, as dificuldades são muito grandes, as desconfianças são muito grandes. Você sente o chamado de Deus, você acredita que aquilo que dá fruto, ele dá fruto na sua frente, mas o ambiente faz você duvidar. Porque todo mundo falando que não, que é coisa do capeta, que não sei o quê. E você, cara, mas tá dando certo, olha aqui, não sei o quê, mas você também tem essa dúvida. E de repente aparece vocês com uma qualidade tão grande, aquilo era como se fosse uma consolidação de um sonho, entende? Vocês eram... Porque a gente nunca acreditou que a gente ia chegar onde chegou, tá? A gente achava que não ia dar nada, cara. A gente não vivia. Então, hoje a gente vê até os trabalhos até bem isolados um dos outros, a gente não consegue se falar, é difícil as pessoas se ajudarem, ou quando se ajuda é porque feat é bom, porque eu ouvi falar que um cara lá na internet falou que o melhor jeito de cruzar seguidor é fazer feat. Não é porque o cara...
naquela época era um negócio assim, eu preciso pôr o Eterna lá, porque tem um menino ali que precisa ouvir os caras, velho, porque os caras é bom, bicho. Na hora que eles ouvirem aquele som lá, o moleque vai pirar e nós vamos converter o cara. Você entende o que eu tô dizendo? Nós vamos converter, parece uma coisa meio daquela assim, vou capturá-lo para você, mas não é assim, nós vamos poder falar coisas legais para aquele cara, esse cara pode conhecer uma vida diferente. Então era um negócio tão sincero, que era tão, era muito assim não tinha coisa comercial, de gravador, não tinha nada disso, era assim, era porque você acreditava, a gente acreditava que vocês eram uma consolidação de um trabalho muito sofrido nosso, que era muito difícil, e que vocês tinham a capacidade de converter, como sempre tiveram, né? Então, e a gente ficava lá achando que a gente estava fazendo a melhor coisa do mundo. Mal sabia que o contratante podia falar, pô, mano, quem que é esses caras aí que vocês puseram? Eu chamei vocês, vocês põem outro. Se eu soubesse, eu não chamava vocês, chamava o outro. Mas é muito louco essa história, e a gente fazia com muita felicidade. A gente sempre foi muito fã do Eterno. O Paulo, por exemplo, foi um cara muito bom comigo, assim. Eu precisava de um luthier, ele foi, vem aqui em São Paulo, ele foi, me levou lá no Tiguês, e me levou, o cara me regulou. Quantas coisas ele me mostrou, quantas assim, cara, o cara é muito... Porque eu comecei a tocar guitarra dentro da igreja. Então eu não... E como a gente tinha aquele tempo que não tinha muita internet, não tinha nada assim, né? Não tinha internet, não tinha Orkut, como é que você recebe, como é que você fica sabendo de materiais, como é que você se desenvolvia tecnicamente? Não tinha muito professor de rock, em Campinas não tinha, nossa realidade é de interior aqui, né? Então ele me mostrou muita coisa, foi muito gentil, assim. E outro detalhe que você, não sei se você lembra, mas os fãs do Rosa talvez não saibam. Tem uma música que o Eterna fez pra gente que tá no disco Angústia Suprema. Pode crer, pode crer. Galera pode procurar lá, chama Carrega os Filhos, não, Caminhos de Emaús. Vocês estavam, não sei o que vocês estavam fazendo lá em Cachoeira, por exemplo, cara, faz uma música pra gente aí, não sei o que, vocês foram, entraram num quarto lá e fizeram uma música e a gente gravou. A gente nunca fez isso na vida, até hoje. A única música que a gente gravou que não era nossa é de vocês. Então, pois só pra você ver a admiração que a gente tinha pelo trabalho de vocês na época. Não, e era recíproco, né, Duzinho? Porque no nosso coração, isso é real, né? Além da admiração com o trabalho que vocês faziam, porque, tipo assim, meio que contextualizando, só tinha o Cristiatividade, o Rosa de Saron, e tinha a banda Christi, que eu não tinha contato, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha ouvido o som, mas eu sabia que tinha uma galera em Maringá que também tocava rock, que chamava banda Christi. Mas o Rosa e o Cristiatividade, eu tinha disco dos caras. E era uma coisa essencialmente católica, bicho. Não tinha mais ninguém. Então, tipo assim, vocês eram... para nós, era assim, entendam bem, né? A galera que tá aí, entendam o melhor possível que eu vou falar. Isso é o coração de um roqueiro. Eu não era mais adolescente, eu já tinha aí 20 e poucos anos, tá ligado? Já tinha aí uns 27, 28 anos, mas era um oásis, porque tinha guitarra distorcida, tinha uma voz mais agressiva, tinha batida de heavy metal, era metal. O Cristiatividade é a mesma coisa, era rock, cara. Então, tipo assim, são os caras. Então a gente admirava, porque vocês faziam algo que ninguém tinha coragem de fazer. Era uma coisa verdadeira que vocês curtiam, tá ligado? A gente era roqueiro. Sim, vocês eram roqueiros. E eu me lembro de, por exemplo, alguns caras que eram coordenadores de jovem, isso eu vi na época, antes de eu entrar no Eterno, porque eu fiquei 1 ano tocando no grupo de oração em Cubatão. Uma galera muito de Deus, só que era ministério de música que não tocava rock. E eu me lembro de ouvir coordenadores, compositores, eu vou fazer um rockinho para chamar a atenção dos roqueiros para Deus. Mas o cara não era roqueiro, entendeu? Não tinha uma identidade, porque ele não vivia aquela cultura. É igual você falou aqui agora há pouco, é uma cultura, é um estilo de vida, né? Então, tipo assim, vocês eram iguais a nós. Esse é o primeiro ponto. Porque a fama precede a pessoa, né, cara? Na verdade, quando o Paulo foi até Timóteo, ele foi porque ele ouvia falar bem de Timóteo, né, cara? Então a fama precedeu Timóteo para que Paulo fizesse discípulo.
Então, tipo assim, a fama de vocês precedeu vocês. Aí tinha o segundo ponto, cara, que era uma gratidão que não cabia no peito, cara. Mano, os caras levaram a nossa fita pro Heraldo, cara. Todo mundo sabia quem era o Heraldo. Entendeu? A gente já ouvia falar da Codimuk, os caras tinham um peso na música. E era uma gravadora que lançava músicos católicos. Meu, vocês simplesmente pegaram a fita e levaram pro cara. Quem faz isso, Duzinho? É o que você falou aqui agora. Era sincero, porque você via a missão, entendeu? Você via a missão que podia existir na nossa vida. E eu tenho certeza também, isso a gente tem até hoje, e eu tenho certeza que isso também pode ter batido no coração de vocês. Tipo assim, meu, os caras estão chegando agora. Se eles não forem acolhidos, eles vão tocar fora da igreja. Não tem essa o que coisa também? acontece. Então, eu tenho certeza que, quer dizer, é uma possibilidade. Então, todo mundo, ó, o André aqui do Rock em Cristo de Brasília, grande amigo do Apocalipse, está falando, ó, todo mundo queria Codimuk. E vocês abriram as portas e a gente nem imaginava que isso fosse possível. E aí vem a gratidão que aumentou no terceiro show. A gente fez aquele show em Caieiras, depois fez um show em São Bernardo, um festival da igreja, nem sei como a gente foi parar lá. A gente foi super bem acolhido. E depois vocês abrem um show num palco gigantesco, cara. Um show de festival. Eu falei, cara, quem faz isso? Esses caras são muito de Deus. Então tinha a admiração, que já existia, e a gratidão, cara. E aí virou uma amizade, né, cara? E, Duzinho, tem uma cena que eu nunca me esqueci de você, cara. Hoje eu estava vindo, né, da maternidade, eu vou te contar. Eu estava vindo da maternidade que nasceu o filho do meu sobrinho, né? Eu chamo de Netobrinho. Nasceu o meu Netobrinho. E eu vim rezando no caminho. E, cara, eu me lembrei... Tem uma cena, sempre que eu lembro de você, eu me lembro de uma cena sua no ônibus, que era o ônibus do Maurão. Como é que chama? Isso. Maurão. Isso, da Porto Real. Mauro, Porto Real. A gente foi fazer um show em Itajubá. E o Eterna tinha acabado de carregar o equipamento no ônibus, vocês já estavam prontos para viajar. Quando a gente entrou, que eu fui procurar um lugar, eu vi você rezando o terço, lá no fundo, cara. Era um tercinho que era famoso na Renovação na época, aquele terço de madeira, marronzinho. Cara, quando eu bati o olho, cara, até hoje, Duzinho, quando eu lembro de você, do seu nome, é a cena que eu lembro, cara. Você rezando o terço no fundo do ônibus, em Itajubá, Minas Gerais. Nunca mais esqueci isso. Então, Itajubá, vocês estavam, acho que com Angústia Suprema, talvez. Não, acho que nem Angústia Suprema tinha. Acho que era antes. Foi antes. Então, tipo assim, rolou uma amizade, a gente fez vários shows. Aí depois apareceu o Flanders. Aí a gente viajava não em 2, mas em 3 bandas. Cara, muitas histórias engraçadas, muitas, assim, colecionando... testemunhos da galera. Então, o suco assim, do rock, lembra do suco do rock, não? Suco do rock. Pode crer. Então, cara, pô, mano, é muito legal isso, né, velho? Muito bom. Eu lembro que isso gerou até... Eu me lembro assim, eu vi o cara falando que viu a gente no Raléu. Você viu que começou a ter um movimento nos ralés, principalmente no de Maringá, que era o palco do rock. Porque a galera começou a entender que existe um movimento muito forte de rock cristão, que talvez, naquele momento, as pessoas não conseguissem entender que poderia fazer parte do palco principal, mas eles foram corajosos, eu sempre sou grato, acho que os caras foram corajosos de montar um palco só de rock, e vinha, cara, não só a galera que se identificava com a gente, que era da igreja, mas tinha muito roqueiro, cara, que vinha para ver vocês, porque vocês já eram meio famosos assim no meio, saíam na Rock Brigade. Então o cara não tinha contato nenhum com o cristianismo, mas o cara ia lá ver o Eterna, que era uma baita de uma... Quase falei um palavrão aqui, mas é porque é verdade. O palavrão vem da espontaneidade da verdade. Uma puta banda de rock. Né, cara? E era um palco movimentado, né, cara? Era movimentado. Tinha até que tomar cuidado, porque às vezes a galerinha passava do ponto e tal, né? Não eram as bandas, mas a galera tava lá. Mas era assim... era um esquema onde o próprio pessoal dos grandes festivais perceberam que era um público que talvez como é que eu vou falar isso de uma maneira legal? Que os outros estilos mais antigos, mais pop, vamos dizer assim, mais populares, não conseguia atingir aquela galera. Não? E eles criaram um lugar
e dando credibilidade pra gente lá para poder cumprir nossa missão lá nos palcos de rock, né? Foi muito legal aquelas coisas. Pô, cara. E começou lá em Maringá com o Vanderlei, cara. Vanderlei é dentista, cara. É um grande dentista. É o maior dentista de Maringá. Ele tem uma especialidade, eu não me lembro o nome. Ele não é só dentista. É o Vanderlei César Júnior. É um amigo querido até hoje. Fã de vocês, sempre acompanhou Eterna, depois de Cerimônia, as outras bandas, sempre. E o módulo rock persistiu. Aí depois, você lembra, né? Teve o módulo rock em Brasília, módulo rock em Franca, módulo rock em Paracatu, e se espalhou. Nos principais ralés, tinha em São Carlos, também rolou, nas edições que aconteceram lá. E a gente também, né, Duzinho, a gente é muito grato, todos nós, né? A tia Lolita, principalmente, que acolheu o rock de braços abertos, né, velho? A tia Lolita, o pessoal de Maringá também, todos entenderam, né, cara, que era necessário. O Raléu de Franca já colocava as bancas de rock, já colocaram direto no palco principal, né? Já tinha Cristo Atividade, sim. Rosa. Eu me lembro que vocês até iam fechar uma noite lá. Sim. Assim, eles entenderam bem aquilo. Eles são, na verdade, evangelizadores. Eu ia falar uma palavra errada que é de verdade, não tem verdade ou não, mas eles tiveram uma visão da capacidade que é evangelizar. O primeiro anúncio, né? O querigma, né? Era um evento católico que tinha lá várias comunidades indo, mas que a evangelização de primeiro anúncio tem que ser naquela linguagem Cristo Atividade, não só de rock, mas assim, pode ser reggae, pode ser funk, pode ser o que quiser, mas numa linguagem com menos jargões, né, para conseguir atingir. Nós estamos falando do quê, cara? Vamos entregar a idade, nós estamos falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mais que isso. Cara, o Cerimônia acabou no fim, a banda parou no final de 2017. De 97, que foi quando a gente lançou o Gêmeos Israel, até 2017, tem 20 anos, cara. A gente está em 2021, 24 anos. Se a gente for contar do início do Rosa, que pelo que eu sei é a primeira banda, né? Tinha a sequência histórica que parecia que o Cristo veio antes, mas parece que foi o Rosa, de fato, né? A primeira banda... O Cristo Atividade acho que foi aqui primeiro que gravou, né? Que foi lançado, né? A gente começou em 88, mas só foi gravar em 94. O Rosa veio depois com o vinil. Mas pelo que eu entendi, de tudo que eu sei, aí o pouco que eu sei, é que vocês são anteriores, né, cara? Mas é um negócio assim, era descolado, a gente não sabia que existia. Depois eu até conto um dia. Eu tô querendo, não vou contar a minha história, não, mas vou contar só, porque eu quero chegar num negócio ainda, porque depois de você montar o Eterna, que é uma banda que eu amo de paixão, assim, eu amo todos vocês. Paulo, meu coração, toda hora eu mando mensagem pra ele. Eu amo de paixão vocês. Aí você, cara, vai lá e me monta o Cerimônia. O Cerimônia, eu vou contar uma fofoca pra vocês. Eu ouvi um disco deles que não foi lançado. Porque o Francis estava fazendo um trampo com a gente, ele tinha lá. Eu falei, cara, deixa eu ouvir. Ele nunca me passou, não, ele foi fiel. E eu ouvi de madrugada no ônibus, cara, o Cerimônia. É um disco que não saiu. Não saiu até hoje. Cara, eu não me lembro. Eu até falei com o Tiguez outro dia. Cara, pra mim, é a maior obra-prima de metal melódico que eu já ouvi. Assim, eu não me lembro, tá? Mas eu me lembro o quanto aquilo me chocou na época. Eu falei, cara, esses caras vão detonar. Assim, vai ser a maior banda de rock do Brasil, assim. Sério, eu não tô puxando o saco, não, mas eu gostei muito do som. Eu achei o som muito profi. Primeiro que você tinha um Francis, né, cara? Moleque também. Demian. Pelo amor de Deus. Você. Eu não me lembro o nome do baixista, cara. Marcelo Flamengo. A banda ela tava muito em cima. Então, quer dizer assim, cara, você foi raiz de uma banda como Eterna e construiu uma obra-prima que a gente precisa lançar isso aí, Dani. Precisamos conversar com o tio Heraldo. Precisamos achar isso. A gente tá conversando já, desde o ano passado, cara. O Demian me procurou.
a gente trocou uma ideia, aí falou com o Heraldo, e estamos conversando. Não é impossível, é algo Deixa eu te possível de perguntar, porque eu não rolar. lembro. A sonoridade, ela hoje em dia ouvindo, eu sei que na época era a sonoridade do momento, era aquilo lá, né? É como eu ouço às vezes um disco do Obrigado. Rosa, eu falo assim, nossa, aquele disco do Rosa ficou datado, né? Se, A gente lança... tem essa onda, né, de falar Você datado. ouviu, você acha que tá na onda ou dá para lançar daquele jeito ou vocês de repente pensam em regravar agora com de repente com novos timbres e trazer isso Não para sei, frente? cara. No começo da conversa da gente, que foi no início da pandemia, eu e o Demian, o começo da conversa é remixar, entendeu? A gente queria remixar o disco. Remixar, de repente, eu pensei em trocar os samples de batera, entendeu? A gente pensou nisso, de fato. Mas aí o tempo foi passando, a última vez que eu falei com o Demian, ele falou, cara, tem que ser daquele jeito mesmo, deixa como tá, não sei o quê. E aí a conversa não evoluiu a ponto dos finalmente, entendeu? Mas há interesse, a gente chegou a falar com o Heraldo e tal, vamos ver o que rola, né, cara? Que nesse período da história tá tudo meio conturbado, né, Duzinho? A gente não... Sim. Mas eu tenho esperança que antes de um de nós morrer, tá ligado? O disco vai ser Mano, lançado, cara. eu vou fazer E é um álbum. campanha. Eu vou fazer campanha. Eu vou fazer campanha. Eu me lembro que eu fiquei chocado. Fiquei de madruga no ônibus e falei, cara, que é isso, mano? Olha o que esses caras fizeram. Eu me lembro. Só que eu ouvi só uma vez. Eu nunca mais ouvi. Mas é a primeira impressão que eu tive daquela. Eu falei, uau! Então eu até tenho Cara, vontade de. eu sou muito grato, cara. E tipo assim, Deus sabe de todas as coisas. E foi uma coisa assim tão louca, né, cara? Porque naquele período, até hoje eu não entendo por que eu saí do Eterno, entendeu? Até hoje. E tudo bem, ficou para trás. A gente hoje se curte pra caramba, tá tudo bem. O Paulo é um irmão, cara. O Paulo Frade é irmão, irmão. E o Alexandre também, entendeu? A gente é muito brother. Tem o Douglas também, a gente tem muito carinho. O Douglas é um grande irmão. A gente se dá super bem, né, cara? O Douglas cara, é um amor também, né, velho? Assim, eu falo com, Cara, pô, demais, cara, eu gosto demais. tanto dele, velho. Eu gosto tanto dele, juro. É que Gosto a gente tava muito falando dele. aí do período do Shema Israel, né, cara? A gente avançou um pouco pro Papiros, aí entra o Douglas, que a gente chama de Camafeu, por causa do Tielão, né, cara? O Tielão que chamava ele de Totonho Camafeu, né, cara? Que começou com a onda dos teclados assim, depois toda a galerinha começou a imitar ele. Ele foi o primeiro, pode Não, crer. eu sigo ele no Instagram, assim, toda hora mando mensagem. Hoje mesmo mandei uma mensagem que ele tava jogando tênis, joga mal o tênis, muito ruim, gente do céu. Ô, cara, joga Duzinho, muito mal, mas foi bacana de ver, eu dei risada. Ô, Duzinho, alguém falou, deixa eu ver quem falou, o Jackson, um amigo meu de Mafra, falou que o Paulo tá na live, cara. É mesmo, Paulo? Pede pra entrar aí, vai. Eu sei que Paulo, o Danilo tá indo embora, que daqui a pouco ele vai pra outra live. Não, eu tô de boa. Mas Só se vocês quiserem continuar. Só pro Paulo dar um. Não. Eu tenho que terminar também, que já tá. Mas só pro Paulo dar uma boa noite pra negada ver o Paulo hoje, pra ver. Pô, bacana. Seria animal. Mas, Danilo, presta atenção. Eu tenho que administrar seu tempo. Montou todas as duas bandas. Aí, de repente, eu vou falar por mim. De repente, acabou as bandas. Eu fiquei muito tempo sem ouvir falar de você. Até que também minha vida também ficou maluca, aquele negócio de, 120 shows por mês. Eu ficava, em 42 finais de semana, eu ficava 2 na minha casa. Esses últimos 10 anos do Rosa foi muito intenso, assim, foi muita estrada, de muito sacrifício. E esse sacrifício dá até problema de saúde, né? De tanto que você viaja, come mal e tal. É um mundo maluco. E a gente acaba se afastando das pessoas mesmo, fica distante, porque cada dia você está numa cidade, cada dia você acorda e não sabe nem onde você está direito. Sim, pra caramba. E como é que foi essa tua história nesse tempo, tipo, acabando cerimônia, até chegar no que você está fazendo hoje, né? Você está aí vendendo, tem um Danilo Lopes, como é que fala? O trabalho que você faz hoje tem um nome, né? Missão, como é que é? Danilo Lopes Missão. É o lance meus perfis estão assim, né? Eu coloquei todo. É porque, tipo assim, Duzinho, de uns anos pra cá, a partir de um período do cerimônia, foi mais ou menos em 2011, o pessoal começou a me chamar muito pra pregar, cara.
E pregação sempre foi uma coisa que eu curti muito, sempre fui leitor da palavra de Deus, sempre gostei, sempre usei nos shows como pregação. E a galera começou a aumentar gradativamente, chamar para pregar, entendeu? Cara, começou a aumentar. Daqui a pouco eu estava pregando retiro no Brasil inteiro, cara. Entendeu? Caraca. E aí, começou. E aí, você sabe muito bem disso, começou um período que as bandas começaram a diminuir a frequência dos shows. As bandas de rock pesado, entendeu? O Rosa tem uma outra realidade, porque vocês romperam uma barreira do rock católico, né, cara? Vocês se tornaram uma banda pop. Mas para as bandas de heavy metal, isso começou a mudar a realidade. E ao passo que começou a mudar a realidade do rock, a pregação começou a ser muito requisitada. O povo começou a me pedir muito pregação, cara. E eu comecei a tomar gosto, entendeu? Era uma coisa que eu já queria, que eu já gostava, sempre curti pra caramba. E comecei a me identificar, comecei a ver muito testemunho, cara. Aí, o que acontecia? Eu não tinha conhecimento bíblico, teológico, da história da igreja, conhecimento da doutrina, eu não tinha suficiente para eu poder ir com segurança e para poder oferecer para os coordenadores, para os sacerdotes, para a molecada, para as famílias, eu não tinha como oferecer algo substancial. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, cara. Legal. Comecei a pedir a Deus que se ele realmente me quisesse como pregador, que ele me desse oportunidades de estudo, que ele abrisse caminhos para mim, que ele me mostrasse como fazer. Isso começou a vir aos poucos. E, paralelamente, os shows foram diminuindo. Mas não diminuíram porque eu comecei a pregar, é porque foi algo natural. Tanto que hoje, você vê as bandas, não antes da pandemia, né? As bandas de rock mais pesadas, bandas de metal, já não tocavam mais. E, cara, o último ano do Cerimônia foi uma coisa que foi um sinal para mim. Cara, o ano inteiro, o Cerimônia fez 8 shows. Cara, aquilo nunca tinha acontecido desde 96, que foi o primeiro ano de trabalho missionário do Eterna. O Eterna, no primeiro ano, fez 45 shows, cara. Uma banda que não tinha disco, né, cara? E esse volume foi aumentando. E aí, de repente, chega um ano daquela forma. E, contrariamente a isso, eu viajei o ano inteiro, cara. Aí eu fiz uma conta, o ano que antecedeu a campanha de financiamento coletivo do meu álbum solo, Batizado, cara, eu fiz 218 datas em... Não foi um ano, foi 1 ano e 10 meses, alguma coisa assim, não me lembro. Foram 218 datas como pregador, cara. E aí eu estranhava, porque eu viajava sozinho, né, cara? A gente que tem banda, você está acostumado a viajar com os irmãos, dando risada, sei lá, é tudo junto. De repente eu estava sempre sozinho, cara. Sozinho no busão, sozinho na rodoviária, sozinho no avião, sozinho no aeroporto, sozinho nas paróquias. Eu sentia muita falta da galera. Mas eu comecei a ver que, de repente, era um chamado. E aí, quando a cerimônia parou, eu falei assim, cara, Deus confirmou o chamado como pregador. Mas e a música? Eu vou continuar? Eu vou parar? Aí eu pedi para ele um sinal. Se ele quisesse que eu continuasse a fazer música, que ele me desse um repertório e me abrisse uma porta de cada vez, entendeu? Entendi. Aí eu comecei a compor algumas canções e tal. E aí como eu vi que rolava um álbum. E essas músicas, Duzinho, a maioria delas surgiu nos retiros. Tipo assim, com a molecada numa casa de retiro, no sábado à noite geralmente tem adoração ao Santíssimo, eu estava adorando ao Santíssimo com a molecada e pintava um refrão. Tipo, a música Na Língua dos Anjos, que o Padre Marcelo gravou, nasceu assim, cara. Adorando em línguas num grupo de oração. E foi assim, cara. O disco inteiro nasceu dessa forma, entendeu? E aí começou a rolar, e aí veio o Elisandro, né, o Elisandro Esfredo, de Santa Catarina, ele agora está morando na Diocese de Londrina. Ele falou, cara, você tem que fazer um catarse. Cara, e Deus usou o Elisandro de uma forma que foi impressionante. Ele me convenceu que era possível, ele não descansou enquanto eu não aceitasse fazer o catarse, ele fez o site para mim, ele me ensinou
tudo que eu fiz, todos os passos que eu dava do Catarse, desde um vídeo de agradecimento, até um e-mail para mandar para a galera, ele montou as recompensas. Hoje eu tenho o kit batizado, né? O kit batizado é CD, camiseta, terço, caneca, pulseira de couro de São Bento, tem vários itens. Foi ele que montou, ele criou tudo, cara. Até o álbum batizado, foi ele que deu o nome, foi Elisandro. Porque o disco se chamaria Eu Quero Ser Batizado no Espírito Santo. Porque tem uma música que canta isso. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, entendeu? Entendi. Aí eu falava, cara, o disco vai chamar Eu Quero Ser Batizado no Espírito Santo. Ele falou, cara, é muito comprido esse nome, não funciona. Eu falei, não, mas tem que falar, porque quando a pessoa falar, ela vai falar para Deus que ela quer ser batizada no Espírito Santo. E se for um moleque muito louco, uma mina muito louca, ela vai ficar repetindo e ela vai ser batizada no Espírito Santo. Ele falou, não, cara, mas isso não é bom, esse nome é ruim, cara. Desculpa, Danilo. Ele falou, cara, você tem que ter um nome mais curto. Eu falei, cara, mas como? Eu vou estragar a frase. A pessoa não vai falar que ela quer ser batizada no Espírito Santo. Ele falou, cara, pode ser batizado. Eu falei, caramba, meu. Ele deu o nome pro disco. Então, tipo assim, eu devo muito a ele. Aí nasceu, fiz a campanha de financiamento coletivo. A gente, aí teve os brothers, né, que me ajudaram a fazer as demos e ajudando. O Thiago Melo, que é o guitarrista que era do cerimonial do Dr. Sim, fez a grande maioria das demos comigo, me ajudou pra caramba, fez uma pá de trampo. Aí depois veio o Ney Medeiros, tecladista do Cerimônia, um grande brother, toca lá no Padre Marcelo comigo também. O Michel Góes, que toca com a Adriana, Frei Gilson, Tony Allison. Cara, veio um monte de gente muito legal que trabalhou comigo. O Juninho Freire, baixista, toca tudo, né? O Juninho Freire ele fez o baixo. O Douglas participa numa música, inclusive a música que eu vou lançar agora, meia-noite, é o Douglas que faz teclado. É isso que eu ia te perguntar, aproveitar. Hoje você lançou. Eu nem sabia, mano, quando eu liguei pra você. Fiquei sabendo, você falou que legal. Então, hoje à noite, à meia-noite, você vai lançar um single novo. Chama Na Sala de Cima. Essa música é uma homenagem ao Ministério Jovem da Renovação Carismática, que tem aquele brado, aqui tem jovem, aqui tem fogo, né, que a galera fala nos encontros. O refrão fala isso, é em homenagem ao Ministério Jovem. Então é isso, cara. Foi assim que eu cheguei no álbum batizado, brother. Foi desse jeito, cara. E o Paulo não entrou ainda, né, mano? O Paulo convidou aqui, mano. Não pediu aqui, mas tudo bem. Eu vou falar Vou convidar ele aqui, quer ver? Ó, vamos ver se ele entra. Vamos ver se esse perfil é dele. Não apareceu pra mim, mas eu achei um aqui, tô convidando. Vamos ver se ele entra. Será? Então, foi mais ou menos isso, Duzinho. Ô, Danilão, cara, pô, 9h30, você entra daqui a 20 minutos. Olha ele aí, olha ele aí. Aê! Ah, rapaz! E aí, Pablo Picasso! Entrou aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, Duzinho. Boa noite, Danilo. Rapaziada, deixa eu apresentar para quem não sabe. O guitarrista, a gente ficou falando da Banda Eterna, Banda Eterna, Banda Eterna, Banda Eterna. Esse é o guitarrista da Banda Eterna, o rei dos riffs. O rei dos riffs. Fábrica de riffs, bombão. É o Paul Stanley do rock católico. É o que histórico. Que histórico. Que histórico. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu estava acompanhando a live, a minha esposa Aline, do lado. Fala, Aline. Você me desculpa que eu sou meio tiozinho, Paulo. Eu achei que ia aparecer aqui o convite seu para entrar. Eu apertei um botão, você estava lá, eu te convidei. Me desculpa. Eu sou tiozinho, cara. Eu tô feliz de estar participando aí com vocês. Tava ouvindo a história, eu acabei de fazer uma live também, né? E aí a Aline estava assistindo e falou, pô, da tal Danilo Duzinho, vai lá. Estão falando do Eterna. Eu peguei e ouvi. Muito legal o que você estava falando, viu, gente? Fazer um convite para vocês que estão aí, porque a live, além da galera que está aqui, fica gravada. O Paulo Frade dá curso de pintura, mas, ó, não sei se é para todo mundo, porque pintura a óleo, não sei o que, é um dos maiores pintores do Brasil, já pintou o Danilo Gentili, o cara foi lá, repostou, é fera mesmo. E ainda toca guitarra. Pelo amor de Deus, cara, quer ter talento só para você? Dá um pouquinho para os outros. Obrigado. Cara, eu faço a pintura, eu comecei antes que a guitarra, né? Comecei com 12 anos a pintar. E a guitarra foi ali pelos 15, mais ou menos, que eu comecei. Na verdade, foi com os 13, 14, quando quis vir para o Brasil, primeira vez, aí eu comecei a gostar de rock e cantar guitarra. Mais um do que isso. Ô, Paulo, deixa eu só falar para tirar uma ondinha de. Eu contei para ele que você me ensinou o termo quisado,
que nós fomos quizados. É. Cara, porque assim, eu ficava falando pra eles, Duzinho, que eles ficavam pulando de banda em banda, cara. Os caras via essa, olha essa banda, olha essa. Falei, gente, você tem que ser fiel. É Gene, Paul, Ace Peter, cara. Não fica trocando de banda, entendeu? E a gente brincava muito com essas coisas aí. Daí o Danilo vinha mostrar uma banda e falava, pô, cara, não tem melodia vocal, cara, o Tá refrão não vendo? pega. Eu era muito chato, cara. Aí, olha, eles me aguentaram, viu? Eu pra música era muito chato, cara. Não, mas ele encheu tua bola aqui, falou que até hoje, que eu vou entregar, vai ficar vermelho. Que até hoje, quando ele faz uma música, ele pensa, será que o Paulo vai gostar? O Paulo falaria assim. Mas é Ele verdade. falou isso aqui hoje pra todo mundo, velho. Pô, obrigado, mas, cara, eu tive, assim, a honra e o privilégio de estar do lado de dois caras, né? Cara, de verdade, Duzinho, eu olhava pro lado, via o Alexandre tocando baixo, cantando daquele jeito. Eu olhava para trás, estava o Danilo tocando batera e cantando daquele jeito. Eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Mano, esses caras são mega talentos, né? De verdade, eu me sentia meio fora do negócio, entendeu? Os caras eram muito bons e eu tava ali, né, cara? Fazia os riffzinhos, fazia um Fazia sozinho um meio riffzinho. engraçado. Mas, cara, eu acho que os dois, assim, cara, eram muito assim, cara. E foi incrível. Quando eu vi, eu não sei se eu contei isso, mas eu estava numa igreja evangélica, né, na época que o Eterno começou. E aí, quando a gente saiu pela primeira vez, Luzinho, que era A Senhora é Rei, e era A Senhora é Rei, que a gente fez uma versão metal, A Resgate, da Adriana, que a gente fez uma versão metal, e umas 3 músicas da Deminho, que você ouviu aquela Deminho e você falou para mim, pô, que legal, Paulinho, meu, que show, hard rock, eu gosto de hard rock e tal. Eu nunca me esqueço disso, cara. A gente andando lá no centro de São Paulo, cara. A gente tava indo não sei aonde aí, e você falando da Deminho, pô, cara, a Deminho de vocês é demais, tal, não sei o quê. Mas enfim, aí eu tava nessa igreja, a gente saiu pela primeira vez, cara, e falei, mano, quer saber de uma coisa? É isso que eu quero. Eu quero fazer uma banda com caras assim. Meu, dei uma bota lá na igreja, nunca mais toquei com os caras de lá, tocava com uma banda lá no Renascer, saí fora. E aí começou a Eterna, cara. E um dia os caras foram lá em casa, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos. Aí viemos ver como você tava. A gente veio em missão aqui, Paulinho. Ver como é que você tá, cara, como tá a sua alma. Aí cara, a minha resposta foi essa. Espera um pouquinho. Fui lá dentro, peguei o time Israel e entreguei na mão dos caras. Os caras olharam o CD assim, cara. Nunca vou esquecer, não vou falar os nomes, porque os caras são conhecidos. Cara, os caras olharam o CD assim, pô, cara, ficaram olhando assim e foram embora. Nunca mais apareceram, cara. Nunca mais apareceram, cara. Foi incrível isso daí, cara. E eles foram lá para dizer que eu tava perdendo a salvação, né? Que eu tava na igreja católica, que eu ia pro inferno. Foi mais ou menos isso que eles foram falar, mas quem foi embora foi eles, cara. Olharam o CD, vazaram. Doideira, doideira. Ah, cara, que prazer estar com vocês. Tô recordando agora quando vocês carinhosamente, porque assim, a Banda Eterna não estava tocando mais juntos. A gente tinha um programa na Século XXI chamado A Casa da Rosa. Vocês vão achar esses caras no YouTube. E a gente falou assim, pô, vocês não vêm aqui? Eu não sei se vocês tinham feito um show uma vez do Halel, vocês tinham se juntado antes disso ou não, mas assim, pô, os caras foram lá e deram um show no programa, se juntaram, foi emocionante conversar com todos vocês de novo. Cara, eu voltei a ter 20 anos naquele programa de TV. Tava até cabeludo já. Foi da hora aquele programa, cara. A gente tinha voltado, né, numas assim, né, cara? A gente tinha feito aquele show no Carioca, né, Danilo? A gente fez o show no Carioca, e aí a gente começou a ensaiar tal, e aí, bom, coisas aconteceram na vida de cada um, a gente não conseguiu dar a sequência, mas, cara, foi muito legal, e quando eu junto com esses caras, cara, e aquele dia com vocês lá, toda a história que a gente tem junto, né, cara, quando a Eterno começou, vocês ajudaram a gente pra caramba, eu nunca me esqueço aquele show em Caieiras lá, primeiro show que a gente fez com o Eterno, a gente abriu pra vocês lá, cara, foi assim, vocês sempre ajudaram a gente, cara, o Rosa sempre ajudou a Eterno, cara, desde que a gente começou, eu só tenho que agradecer, cara, todos vocês, depois encontrei o Tielão, cara, como tatuador, É isso mesmo. não, foi uma coisa louca, assim, e eu sempre falo, né, na fase que o Eterno Dani não estava, a gente gravou um disco em português, todo em português, que é o Espíritos Dei, foi o último que a gente gravou,
o Danilo não estava, nem o Alexandre. Cara, eu falava para os caras, mano, olha só, fazia em português, olha o Rosa. Eu sempre usava o Rosa como exemplo, cara, porque olha os caras como deram certo, vamos fazer negócio em português, tal, né? E os caras tinham muita resistência, porque metal em inglês, a galera gosta de metal em inglês, mas incrível que pareça, o Eterno ficava legal em português, cara, né? Desde o Shema ali tinha coisa muito legal em português, e o Rosa sempre foi um exemplo, né, cara, pra gente. E assim, eu lembro quando a Começava gente fez. assim. Olha os exemplos do Rosa. Como não tocar batera, como não tocar guitarra, Para com isso, como não cara. sei o quê, ó, os caras não tocam no tempo, os caras erram os solos. Aí vocês Tá ficaram bom. bom, pô. Olharam e ficaram Que bom. isso, que E o mais isso, maluco cara. que eu tava falando pro Danilão, cara, vocês eram uma banda de rock, metal, católica cristã, cantado em inglês, mas conseguiu, cara, entrar nos festivais católicos, ser aceito pelos coordenadores. Era difícil, cara. Alguns coordenadores compraram a de vocês, colocavam no palco. Cara, é impensável isso. Impensável. Impensável que você vê quando Deus quer mesmo, ele faz as coisas e é com os caras que ele quer, que ele escolheu, né? Olhando a história do Danilão, um dia eu vou fazer uma live com você também, que eu quero a sua, desde você de criancinha. Tudo que o Danilão passou de acordar de ponta cabeça que nem o Batman, até virar o pregador que ele é hoje, passando por toda a história que ele fez no metal, é maravilhoso. Eu tô feliz pra caramba com a live. Ele vai entrar numa live daqui a 10 minutos, tem que encerrar. Mas muito obrigado também, Paulão, você ter vindo aí dar um oi. Acho que a galera antiga, fã do Eterna, tá delirando, né? Que nem eu. Eu tô delirando de ver os caras juntos aqui. Vou até pegar meu Spotify e vou ouvir o disco de novo. Pô, obrigado, muito obrigado por me chamarem. Eu estava acompanhando e, pô, brigadão mesmo, viu, cara? Para mim é uma honra estar com vocês aí, um prazerzaço. E, cara, de verdade, cara, pergunta para minha esposa aqui como eu gosto do Rosa. Muito! A gente ouve muito aqui em casa, no carro. A gente ama vocês. Ah, que bom, é recíproco. O Paulão sabe o quanto eu gosto dele também, de todo mundo aí. É verdade, Galera, a gente também. Ó, tem 1 hora e 2 horas, quase 2 horas de live. Danilão, vou liberar você, me desculpa tomar seu tempo, mas Que muito isso, obrigado cara, aí. que isso. Foi Acho que a maravilhoso. galera vai adorar. Eu vou até ver se eu faço uns cortes, vou colocar no YouTube, porque aí tem 300 mil histórias que você contou aqui. Às vezes a galera olha 2 horas de live e não vai ter saco para ver 2 horas, a gente faz os cortes, vai ficar legal. Paulinho, obrigado também, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Vamos ver na hora que acabar a pandemia fazer um churrasco para fazer o suco do rosa. O suco do rosa, né? O suco do rock. Tudo no rock. A bebida do rock, nossa. A bebida do rock. Cara, obrigado demais, cara. Gratidão extrema. Fanzaço do Rosa, todas as fases. Ontem eu troquei uma ideia com o Bruno. Foi muito legal, foi bem legal a live. Cara, muito obrigado, Zinho. Fiquei extremamente feliz com o seu convite. E uma pérola, meu irmãozão aqui, Paulinho. Saudade. Legal. Cara. Saudades também, viu, gente? É isso Glória aí. a Deus. Obrigado, gente. Amo vocês. Obrigado a toda a Obrigado. galera. Queria mandar um beijo também, um beijo especial para Dani Kiki. Ah, muito obrigado que participou da live aí. E a Fernanda também, muito obrigado aí por vocês estarem participando sempre. Liga a live, elas estão sempre aí. Tá bom, galera? Obrigado. Um beijo no coração de vocês e da família Obrigado. de vocês inteiras, viu? Estende tudo Deus pra todo mundo aí. abençoe. Tô Deus acompanhando abençoe. vocês no Instagram aí, seguindo vocês. Falou, Paulo. Deus Falou. abençoe. Obrigado. Amém. Salve, Grande amigo. abraço. Abraço pra vocês de casa também. Valeu, boa noite.